A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Vitor e neste vídeo vamos aprender compaixão, atitude de quem ama a Deus. Aleluia. Vou colocar sobre os pés. Quem trouxe a revista, abra você, lição de número 5, a qual nós temos o tema compaixão, atitude de quem ama a Deus. Amém? Vou ler, os irmãos acompanham. Compaixão, atitude de quem ama a Deus, esse é o tema. Texto áureo vai dizer assim: ao Senhor apresenta o que se compadece dos pobres, ele pagarão o seu benefício. Provérbios 19, versículo 17. Verdade prática. Autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor de Deus ao próximo. Essa a verdade prática. A leitura, o texto de referência ou a leitura referencial se encontra lá em Isaías 58, versículo de número 7, até o versículo de número 10. Glória seja dado o nome do Senhor. Livro de Isaías, profeta messiânico, 7 até o versículo de número 10, 58. Amém? Vou ler, os irmãos acompanham os olhos e o coração, que disse assim: porventura não é também o que reparte o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubram e não te esconda da tua carne. Então repara a tua luz como alva, e a tua cura apresentamente brotarão, e a tua justiça irão diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarão ao Senhor, te responderão, gritarão e ele dirão: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estende o dedo e falam a verdade, e se abrires a tua alma ao famintos, fartará a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai Santo, Deus amado, Senhor da glória, neste momento, Senhor, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa, Deus, continuar falando conosco, abençoando, ó Pai, dando-nos entendimento da Tua palavra, e que a Tua palavra, meu Deus, vai ter resultado para a qual vai sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Vamos começar pela introdução. Nós iremos falarmos sobre a compaixão, a atitude de quem ama a Deus. E é bem notório que se eu falo que amo a Deus e não amo o meu próximo que eu estou vendo, mentiroso sou. Se eu falo que amo a Jesus e, porém, não amo quem está diante do meu lado, eu estou enganando a mim mesmo. Não é verdade? A introdução vai dizer: nesta lição abordaremos o tópico importante para despertar a força nos discípulos de Cristo, a responsabilidade de andar nas boas obras. Efésios 2, versículo 10. Ser agente abençoador. Romanos 2, versículo 14. E perseverar em fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9. O motivo pelo amor de Deus ao próximo. Nós vemos que nós devemos anunciar as boas novas aos nossos próximos. Nós devemos ser abençoador. Quando você abençoa, você é abençoado. É notório que
como diz por aí, né? A lei do retorno. O que tu faz, tu recebe, né? E é interessante em questão de fazer o bem, essa questão de você fazer aquilo que é o certo. Porque a própria Bíblia vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faça, esse comete pecado, né? Então, a coisa é séria. Primeiro ponto, a renovação de Deus. Deus socorre os necessitados, quem clamam a Ele. Lá no Salmo 34, versículo 6, vai dizer que Deus socorre, Deus atende quando o necessitado clamam a Ele. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Olha só, desprezar o pobre é insultar a Deus. Quando você despreza um pequenininho, despreza alguém, né, você está você está insultando a Deus. Porque uma das ordenanças de Deus é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É por isso, queridos, que é notório que primeiro, para mim dizer que amo verdadeiramente a Deus, eu tenho que demonstrar amando ao meu próximo. Porque sem a qual também nós não podemos ver a Deus. Diz lá em Hebreus 7, versículo 14. Segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu diz que sirvo a Deus, mas não sigo a paz com meu irmão, é impossível ver ao Senhor, né? Então, nós não podemos desprezar ninguém, né? Isso é muito sério, porque hoje as pessoas, tem aquele ditado, né? Você vale o que você... Mas para Deus não é assim, né? Tem pessoas que você, igual eu estava conversando com um colega hoje, né? A igreja é uma instituição, ela foi levantada por Cristo, primeiro para anunciar as boas obras e para ajudar os necessitados. Essa foi uma das mensagens de Jesus Cristo. Ele disse que ele foi ungido para quê? Para pregar as boas novas e libertar os cativos, né? Então, assim, quando nós pecamos, e quando nós falamos que nós amamos a Deus, mas quando entra alguém por aquela porta, é maltupido ou sujo, ou até mesmo morador de rua, muitos até mesmo olham de cara feia, outros não ajudam, outros chegam e falam, aqui não é teu lugar não. E que amor é esse que temos, que dizemos que temos, e não o agimos conforme nós dizemos que amamos, né? Então, aquele que resulta a Deus quando despreza-se um pobre. Por outro lado, ter como compaixão dos necessitados é uma atitude que honram a Deus, né? Quando você ajuda alguém, você está honrando a Deus. O ajudar, não quando você faz por obrigação, quando você faz porque você acha que é obrigado a fazer, mas quando tu faz por amor, você está honrando. É uma forma de você honrar a Deus, porque o que Deus tem feito na tua vida é ajudando aqueles que necessitam. Você lembra daquela passagem que Jesus vai dizer assim, quando estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de comer, e alguém pergunta, Senhor, mas quando foi que nós estávamos com fome e lhe demos de comer? Jesus falou, quando fizeste aos meus pequenininhos, vocês fizeste a mim, né? Por isso que é importante nós ter compaixão também dos necessitados. Lá em Provérbios, alguém procura aí, Provérbios 14, versículo 31. Provérbios 14, versículo 31. Outro procura Salmo 82, versículo 3 e 4. O sistema do mundo busca honrar os ricos. Olha só, o sistema do mundo é o quê? É honrar os ricos. Quando mais tem, mais eles querem honrar. Não é assim? É igual eu estava vendo uma ilustração de uma senhora que ela passa numa vendedora que estava na rua vendendo, uma pessoa da classe baixa, ela passa ali, ela insulta, ela compra ali de qualquer maneira, ainda insultando, pedindo troco para aquela mulher, ou querendo mais baixo, mas quando ela chega num restaurante chique, ali ela deixa gorjeta,
né, ali, então, porque o local, ela acha que o local é o lugar propício para que ela possam ajudar. E aquele pequenininho ali, ela desprezou. O sistema é assim. O sistema, quando você... E muitas das vezes nós seguimos este caminho. Nós desprezamos quem necessita e queremos honrar quem não precisa. Né? Esse é o sistema mudando, esse é o sistema do mundo. Mas nós, como cristãos, nós não podemos ser assim. Alguém achou? Provérbios 14, versículo 31. Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Está vendo aí? Oprimir o pobre, ou seja, não ajudar, desprezar ele, você está destratando a Deus. Mas honrar, quando você ajuda o necessitado, você está honrando a Deus. É por isso que tem pessoas que falam assim, ó, quando eu comecei a ajudar, minha vida mudou, Deus me abençoou, porque quando você abençoa, você é abençoado. Né? Por isso que falam que Salmo, show, Calento, pode ler, 82, versículo 3 e 4. Salmo 82, versículo 3 e 4. Defendei o pobre e o órfão, fazei a justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirando as mãos dos ímpios. Está vendo? Ajudai os pobres e os necessitados, defendê-los. Hoje, muitas das vezes, as pessoas se defendem os ricos. O pobre, eles querem cada vez oprimir, né? Eles querem oprimir, querem humilhar aqueles que realmente necessitam. Nós defendemos muitas das vezes quem tem. Nós defendemos muitas das vezes quem está lá em cima. E aquele que está lá embaixo nós queremos desprezar, mas nós temos que honrá-los, né? Como disse a palavra do Senhor. Ser bondoso com o pobre é prestar ao Senhor que nos recompensa pelo bem que fazemos. Lá no Provérbios 19 e 17. Quando nós fazemos o bem a um pobre, Deus ele nos recompensa. Quando você faz para alguém, não pense que você está fazendo apenas por fazer, não. Deus ele vai te recompensar. Quando você faz de coração. Porque quando você faz de qualquer maneira, a Bíblia mesmo fala, se você for ofertar ao Senhor, e você estiver com mágoa, e você lembrou que alguém tem alguma coisa contra ti, você deixa no altar, reconcilia com ele. Imagina então, se é com Deus, com o seu próximo da mesma maneira. Tem pessoas que fazem ali apenas por querer humilhar. Não, vou ajudar aqui. Não, você tem que fazer por amor. Por gratidão a Deus. Não, vou ajudar porque se Deus tem me abençoado, porque eu não posso abençoar. Né? E quando nós fazemos isso, Deus ele nos honra. Deus ele nos abençoa. 1.1. Deus abençoa o abençoador. Olha só. A recompensa não vem de quem você ajudou. A recompensa não vem de quem você, mas vem de Deus. Quando nós fazemos algo pensando em recompensa aqui na terra, nós já recebemos, então, né? Mas quando você faz por amor, a recompensa ela vem de Deus. E Deus ele não deve ninguém. Deus ele não deixa nada passar batido. Mas na hora certa, aquilo que você planta, porque quando você ajuda alguém, você está plantando, você está semeando. Um dia você vai colher. Né? Um dia você vai colher. Mas se nós não plantamos, como colhemos? Como pode eu querer comer alguma coisa que eu não plantei? Então, para que nós temos que plantar. Né? Os crentes fiéis procuram cumprir a palavra de Jesus em toda a sua plenitude. Né? O que a palavra nós pregamos domingo, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E o crente fiel, ele procura cumprir a palavra de Jesus em toda a sua plenitude. Nós temos que procurar cumprir. Jesus não está dizendo que nós vamos conseguir, mas nós temos que procurar. Né? Você cada dia tentar viver o que Jesus ensina, o que a palavra de Deus ensina. É isso que é ser um crente fiel a Deus. É Deus vendo o seu esforço de você viver a Escritura Sagrada. Né? João 14, 21. Por irmão Fernando, por favor. João 14, versículo 21.
Outro procura Salmo 37, versículo 21. Achou? João 14, 21, pode ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Aqueles que guardam meus mandamentos, esses me amam. Aí tem pessoas que falam, eu amo Jesus, mas não vivem os mandamentos de Deus. Não obedecem o mandamento de Deus. Como eu posso dizer que eu tenho Jesus e não obedeço os mandamentos dele, não vivo os mandamentos dele, né? E aquele que vive, obedece os mandamentos de Jesus, esse é o crer. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça e tem a vida eterna, crer é você obedecer, é você ter ele como Senhor da tua vida, né? É impossível eu ter um Senhor e não obedecer meu Senhor. Quando eu estou empregado, eu tenho que obedecer meu patrão, porque ele é o Senhor que manda no trabalho. Não é assim? E muitas vezes nós queremos ser cristãos de nossa maneira, do nosso jeito, viver da maneira que queremos, e não é assim, né? Nós temos que aprender a viver os mandamentos de Deus. Salmos 37, Salmo versículo 21. 37, 21. Isso. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Amém? O ímpio toma emprestado e não paga. O que tem de cristão aí tomando emprestado e não pagando? O que tem de crente aí com o nome sujo na praça? O que tem de crente queimado? Você vai nos mercados. Hoje, infelizmente, se você chegar numa loja... Antigamente, quando você falava que é cristão, o povo fazia questão de te oferecer. Não é assim, irmã? A senhora quer mais tempo de evangelho e tal? O povo tinha questão, tinha prazer em te atender, porque você era crente. Hoje, se você fala que é crente, o povo sai, fecha a porta, sai correndo e fecha as portas da loja. É desta maneira. Mas isso é papel do ímpio e não dos cristãos. É papel do ímpio. E é por isso que nós temos que aprender a voltar na nossa raiz, voltar lá atrás, viver a palavra de Deus, viver a Escritura Sagrada. Jesus nos ensina que a bênção, Jesus nos ensina que abençoar o próximo é uma prática importante, embora ele não tenha com que recompensar, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha condição, ajuda ele. Se você tem condição, ajuda, porque a recompensa vem do Senhor. O Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição do justo. Lá em Lucas 14, versículo 13, e versículo 13 e 14. Né? Lucas 14, 13 e 14 vai dizermos. Alguém já está na agulha aí? Mas quando fizeste convite, chamar o pobre, aleijado, manco e cego, será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensará será a ressurreição do justo. Está vendo aí? Quando vocês fazem um convite, hoje é diferente, nós queremos fazer um convite, nós chamamos que tem condição. Senão não vem. Você quer ver, vamos fazer um churrasco e tal. Ninguém vai no lugar de uma pessoa que não tem condição para vir. Porque pensando o quê? A pessoa pensa o quê? Futuramente. Não, se eu precisar, fulano, não, vou convidar Carleandro, porque se eu precisar futuramente, ele vai me atender. Mas quando nós fazemos não pensando nisso, a recompensa vem de Deus na minha, na tua vida, na nossa vida. E Deus, ele nos abençoa. Né? Segundo o apóstolo João, 3, versículo 17, que possui o bem material, não ajuda o irmão, não pode dizer que ama a Deus. Se eu tenho condição de ajudar o meu irmão e não ajuda, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus, sendo que Deus me deu e eu não posso ajudar? Né? Como diz o salmista, bem-aventurado é aquele que atende aos pobres, o Senhor o livra do dia mau. Olha só, é o Senhor que ajuda do dia mau. É o Senhor que lhe recompensa, o Senhor livra nos dias maus. Quando você faz, não pensando em recompensa aqui na terra.
Não pensando em que aquela pessoa possa lhe recompensar, mas sabendo que Deus, Ele pode recompensar, Ele pode livrar no futuramente, em algo que você necessita. Né? Está em Salmo 41, versículo 1. 1.2, socorrendo o aflito. Socorrendo o aflito. Será que tu tens socorrido alguém? Será que nós temos socorrido aqueles que estão aflitos? Será que nós temos sido beneficentes com aqueles que realmente precisam de nós? Beneficência é a qualidade de quem demonstra o afeto e o estima pelos outros. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres em igualdade os seus posses no caminho da bondade, da justiça e na verdade. Está lá Provérbio 22, versículo 9, Provérbio 19, 17. Alguém procura? Provérbios 22, 9, Provérbio 19, 17. Já que a pastora chegou, Provérbios 11, versículo 21. Pai do Senhor. Quanto? 17, né? Provérbios 22, 9. 19, 17. Pode ler de 9, 17. 22, Provérbios 22, 9. Versículo 9, isso. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Amém? Lê só mais uma vez. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Do que der de bom olho será abençoado. É quando você dá com alegria, de coração, porque você será abençoado. É quando você dá sem querer nada em troca, né? E a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Irmão Fernando? Provérbio 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. Tá vendo? Quem lhe pagará é o Senhor. É Ele que recompensa. É Ele que lhe dá graça. Né? Será que temos sido generosos aos olhos de Deus? Que Ele faz uma pergunta. É tempo de nós refletirmos. Será que nós temos sido generosos? Porque nós vivemos num dia difícil. É difícil você ajudar uma pessoa porque você não sabe quem está falando a verdade. Eu costumo dizer que nossos dias hoje, nós temos que buscar muito discernimento do Espírito Santo. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. É igual o pastor contou que, né, da mulher que ligou para ele pedindo, chegou na casa lá, não tem ninguém. Esse dia eu estava passando na rodoviária, esse dia não, já tem um tempinho, né? Estava passando na rodoviária do trabalho, tinha uma senhora que pediu um lanche, eu tinha comprado um pastel. Ela, não, porque eu estou com fome, me dá um dinheiro. Eu comprei o pastel, não tinha. Eu falei, não, então ela pegou o pastel e jogou no lixo. Então, assim, Então, assim, por isso que eu falo, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa lhe precisam e quando você recebe aquela notícia, o Espírito Santo, ele fala contigo. Se realmente a pessoa está precisando ou não. É buscar discernimento do Espírito Santo. Porque tem pessoas que realmente necessitam, tem pessoas que não necessitam. E quando nós pedimos do Espírito Santo, ele não vai deixar vocês enganados, ele não deixa nós enganados. Né? E é por isso que nós temos que fazermos por bem, fazer por amor e pedir discernimento a Deus. Porque nós vivemos um momento difícil de poder ajudar alguém. Mas é o nosso dever como cristão estender a mão aos necessitados. Tem pessoas dentro da nossa igreja, muitas das vezes, necessitando do pão. Tem pessoas, às vezes, dentro da nossa comunidade, da nossa quadra, que muitas das vezes nós sabemos que aquela pessoa está precisando. Muitas das vezes, às vezes, amigo nosso. Eu falo de mim mesmo, às vezes é falha nossa.
Nós sabemos que aquele amigo está precisando, ou até mesmo quando ele tá no... E ele fala, amigo, estou precisando disso aqui. Ô, irmão, estou tão longe, mas eu vou orar por você. Né? Sendo que nós podemos ajudar, podemos estar ali. Né? Às vezes, quando fala de uma ajuda, sendo generoso, não é só dinheiro não, gente. Quando fala de generosidade, é seu tempo. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra sua, está precisando de você, mesmo que você não fala nada, só de estar do lado dele. Já sabia que uma vez uma pessoa, quando ela está enferma, apenas sua presença pode curar ela sem você dizer nada? Sua presença é uma oferta do seu tempo e Deus recompensa por isso. Às vezes tem uma pessoa que está dando desanimada, ele está com a cabeça cheia, e quando você chega lá, de repente, a afeição dele muda, a alegria muda, fala, poxa, meu irmão preocupa comigo, ele está aqui. E às vezes é isso que Deus quer de nós, a generosidade de você pegar o teu próximo e colocar do lado, porque quando nós falamos em ajudar, nós pensamos em quê? Dinheiro, alimento, muitas vezes a pessoa está precisando apenas de uma presença sua ali. Só isso. É só de você demonstrar, amigo, eu estou aqui, estou do seu lado. Né? E a recompensa, ela vem de Deus. Será que Deus tem aprovado as nossas atitudes? Com o próximo? Será que Deus tem aprovado? Como está a nossa atitude com o nosso próximo? Será que nós temos usado de beneficência com o nosso próximo? Será que nós temos usado de bondade para o nosso próximo? Às vezes a pessoa está do nosso lado, precisando de nossa ajuda, precisando de nós só passamos e indo embora. Uma vez, quando nós era... A Vitória estava pequenina. Nós congregava lá na sede, e nós sempre moramos aqui em cima. Chovendo, a Daça pequenininha, na bicicleta. Fui para a igreja, os irmãos lá, todo mundo tinha carro, mas não teve coragem de oferecer uma carona para nós. Eu tinha que pegar a Vitória, embrulhar no meu terno e vir correndo, aí parava um pouco nas negócios das lojas, corria até chegar aqui em cima, deixei a rua para trás, por causa da neném. E tinha irmãos que tinham condição de ajudar e não ajudou. Será que Deus se agrada disso? Quantas vezes nós passamos por alguém, nós vemos uma pessoa andando, nem sequer paramos, nem olha para o medo do irmão pedir carona. E nós olhamos assim e falamos, não sou servo de Deus, sou filho de Deus. Que filho é esse que não ajuda o seu irmão? Né? Então nós temos que refletir, será que as minhas atitudes com o meu próximo estão se agradando a Deus? A Bíblia diz, tudo o que fizer, fazer para a glória de Deus. Então nossa atitude tem que agradar a Deus. Olha só, lembrando-se que a alma generosa engordará, o que regam também será regado. Então é você dando e recebe. Provérbios, o pastor achou? 11, versículo 21. Isso. 25, quer dizer, desculpa. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém? Está vendo aí? A alma generosa, né, engordará. Ou seja, quando você abre a tua mão, Deus ela abençoa. Pode ser, passo do... A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Está vendo? A alma generosa prosperará. E aquele que atende também é atendido. Está vendo como uma coisa é séria? É por isso que eu vejo hoje, infelizmente, muitas das vezes em nosso meio, há muita pobreza, por quê? Porque nós seguramos, então Deus também segura. Eu costumo dizer que a vida do crente é igual a vida daquela tsunamita, né? Ela chegou para o profeta e disse, profeta, os meus filhos vão ser levados como escravo, porque o servo do Senhor morreu, ele era servo do Senhor, morreu. O profeta disse, o que tu tens em casa? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, vai lá, pega vasilha emprestados com os vizinhos e começa a encher. Enquanto tinha vasilhas, estava sendo enchido. Quando ela pediu que traz mais vasilha, os filhos falou, acabou a vasilha, o azeite, cessou. Essas vasilhas são as pessoas que você abençoa. Se não tem quem você abençoa, cessa. As bênçãos cessam.
É o que está acontecendo, as bênçãos têm cessado nos últimos dias. Aí pessoas querem questionar e falar, mas a culpa é de Deus, é nós que estamos atropelando os princípios. É nós que esquecemos do que Deus falou, né? Para que nós vamos ser abençoados, é necessário abençoar. Não é verdade? Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Deus não esquece. O homem pode esquecer. Eu posso fazer algo por Carleandro aqui, ó, daqui 15 dias, ele pode até esquecer, falar, não, passou. A mente do ser humano é limitada. Você lembra do povo de Israel no deserto? Ele saiu do Egito com todas as maravilhas. Poucos dias ele tinha esquecido o que Deus fez com ele. Já estava ali preocupado, clamando. Esqueceu do livramento que Deus deu a ele. Assim também é o ser humano. O ser humano, nós muitas vezes esquecemos. Mas Deus jamais esquece do que tu faz. Deus, ele não esquece, não. E no momento que você mais precisa, aí vem. Aí você fala, nossa, aconteceu isso aqui. Mas foi você que plantou lá atrás. O que você planta lá atrás, você colhe lá na frente. Mas para que nós podemos colher, é necessário que nós plantamos. Deus não esquece dos que socorrem. Os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Né? Salmo 9, versículo 18. Deus jamais se esquece de nós. Né? Ele sempre está lembrando. Do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoam o próximo. Deus jamais vai esquecer do que você faz, do que você fez para alguém. Deus, ele não esquece. E no momento que você precisa, eu costumo dizer que às vezes nós fazemos algo aqui, ó, e nós esquecemos do que nós fizemos. Aí lá na frente, às vezes, tu está até precisando da mesma coisa. Aí Deus, alguém, ele abençoe. Aí você lembra, ó, eu passei por isso aqui lá atrás. Lá atrás eu fiz isso. E Deus o abençoou agora. Porque é assim que Deus faz. O autor da carta aos Hebreus, resalta que Deus não é justo, não é injusto. E ele não esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre o santo. Alguém procura Hebreus 6, versículo 10. Olha só, Deus, ele não esquece. Ele não é injusto para aqueles que façam, para aqueles que trabalham. Deus, ele é um Deus justo. Né? E ele recompensa nós quando fazemos por amor a tua obra, por amor a ele, por amor ao nosso próximo. Né? Hebreus 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Amém? Tá vendo? Porque ajudar os santos e continua a ajudá-los. Então nós continuamos ajudando. Deus, ele é justo para nos recompensar, para nos abençoar. Né? O profeta Isaías declara que uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquecerá dos seus. Uma mãe que viu gerar, como disse o profeta, ele pode até esquecer. Ele pode até abandonar, mas Deus jamais esquece do seu filho. Deus jamais esquece daquilo que você faz, né, daquilo que você fez. Deus, ele sempre está, né, ao nosso lado para nos ajudar. Ponto 2. Abençoando para ser abençoado. Quer ser abençoado? Abençoa. Né? Quer que Deus derrama as bênçãos sobre a tua vida? Abençoa. Alguém procura Provérbios 22, versículo 9, 2 Coríntios 9, versículo 8. O abençoador que reparte a sua comida com os pobres serão abençoados. Olha só, o abençoador que reparte a sua comida com os pobres será abençoado. Quando nós cedemos aquilo que temos, Deus, ele vai nos abençoar. Deus, ele está atento para abençoar o teu povo. Alguém achou?
Provérbios 22, versículo 9. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amém? Será abençoado. Será que nós temos, como ele fez a pergunta aqui, eu faço de novo, será que nós temos tendo ajudando ao nosso próximo? Será que realmente nós amamos a Deus? Será que realmente nós estamos agindo como o Senhor ordena que nós agimos? 2 Coríntios 9, versículo 8. Segunda Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Deus ele é poderoso. Quando vos fizer, lembrai que nossa recompensa não vem do homem, não vem de Deus. Quando você serve a um dos pequenininhos, você está fazendo a Jesus, a Deus, e Ele que nos recompensa, né? Como disse a palavra do Senhor, porque essa atitude honra o nome do Senhor. Quando você está ajudando alguém, você está honrando o nome do Senhor. Você está honrando a palavra do Senhor. Abençoa o outro semelhante a Cristo. Abençoar o próximo nos torna mais parecido com Cristo. Quando nós somos piedosos, quando nós abençoando o nosso próximo, nos torna mais parecido com Cristo, que todavia foi isso que ele fez, né? Foi ajudar, né, os necessitados, ajudar o povo. E assim também nós temos que fazer, estar seguindo o passo de Jesus. Muitas das vezes Deus cumpre os seus propósitos por meio da vida do seu servo, ou seja, dos crentes. O propósito de Deus ele é cumprido através das nossas vidas. Deus ele vai vai usar a mim e a você para cumprir o seu propósito, né? Para ajudar, levantar o próximo. Esse é um dos propósitos de Deus em nossas vidas. Deus cumpre o seu propósito por meio da vida do seu servo, ou seja, dos crentes, que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Como nos ensina Jesus, segundo o maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós queremos o bem ao nosso próximo. Quem quer o mal a si mesmo? Ninguém, né? Quem fala mal de si mesmo? Ninguém. E por que nós fazemos isso ao nosso próximo? Né? Então, a Bíblia fala que nós devemos amar. Um dos maiores mandamentos é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E eu não entendo o porquê, qual a dificuldade que temos em obedecer os mandamentos de Deus. Que é amar o nosso próximo. É viver a palavra do Senhor, nosso Deus. Mateus 22, versículo 39, parte B, vai falar sobre o mandamento de Deus. É interessante que o bispo Benel Ferreira, ele, no seu comentário, ele fala: uma das principais características da Igreja de Cristo é exercer o benefício hospitais, pronto-socorro, obrigar em casa de recuperação, etc. Outro ainda são ajudados ou mantido por meio das nossas ofertas. Em resumo, nenhuma instituição faz tanta caridade como a igreja cristã, edificando pelo próprio Jesus, expressa o máximo ao amor ao próximo. Né? Ele está falando em questão da igreja. Quando a igreja ajuda, muitas das vezes, tem muitas igrejas que têm uma casa de recuperação, tem muitas igrejas que ajudam em hospitais, né? E as ofertas das igrejas têm que ser para isso mesmo, para ajudar a comunidade. Né? Porque muitas das vezes nós falamos que somos cristãos, mas se nós sairmos aqui no nosso bairro, quantas pessoas carentes tem aqui no nosso bairro? Quantas crianças aqui no nosso bairro só faz uma refeição por dia? E muitas das vezes o que nós temos em casa nós jogamos fora. Muitas das vezes nós deixamos estragar. Muitas das vezes nós só atendemos para nós mesmos. Nós temos um pequeno testemunho que nós cuidávamos das crianças lá na DEB, a Ruth era professora,
E uma vez nós estávamos cuidando, sempre eu ficava nas bastidores, né, ajudando, e nós fizemos o lanche das crianças, estava todas, o setor todo. E de repente uma das crianças pediu para a tia para repetir. E uma mãe da igreja, que tinha condição, foi reclamar porque a criança que estava repetindo e a filha dela não repetiu. Aí a criança falou: tia, não briga não, porque lá em casa nós não tomamos café, quando nós tomamos café, nós não almoçamos, quando nós almoçamos, nós não janta. Lá em casa nós só tem condições de fazer uma refeição. Aí nós fomos procurar quem era. Era uma mulher que ela tinha 5 filhos e era mãe solteira. E morava lá no Brasília 17. E assim, estava dentro da igreja. E muitas pessoas não atentavam para isso. E muitas das vezes nós temos condição e nós queremos o melhor para os nossos filhos. Não é errado, não é pecado, mas também quantas crianças do nosso lado estão passando por necessidade? Quantas pessoas dentro da igreja? Porque igreja, pregar sobre o amor é fácil. Falar de amor é fácil. Agora, viver o amor que é difícil. Olhar atentamente para as necessidades da comunidade que é difícil. Quantas das vezes aqui, se nós vamos ver que tem pessoas necessitadas. E a igreja muitas vezes estão com o braço cruzado, né? Eu estou bem, tenho meu salário, lá em casa tem alimento, e o nosso próximo. Ser cristão é só ser isso? Não. Ser cristão é além disso. Jesus Cristo, ele teve compaixão do povo. Jesus, ele multiplicou, ele disse: eu não dispensarei ninguém com fome. Ninguém. Tanto que ele perguntou ao discípulo: o que temos aí, ó Senhor? Nós só temos 5 pães e 5 peixes. O Senhor deu graça e multiplicou, alimentar aqueles povos. Jesus poderia muito bem, 2 peixes, desculpa. 5 pães e 2 peixes, né? E muitas das vezes nós dispensamos o povo. Quantas vezes as pessoas chegam: irmão, lá em casa está precisando disso. Ô irmão, vamos orar aqui. Eu já vi muitos crentes fazer isso. Ô irmão, vou orar por ti aqui. Orar não vai encher a barriga do irmão, não vai matar a fome do irmão. Tem um pastor na internet, eu achei aquilo lá lindo. Ele chama a irmã lá na frente, não sei se os irmãos já viu. A irmã estava passando necessidade, aluguel atrasado, e o pastor ajuda ela ali. Tem um pastor aí que toda vez ele faz, que quando as pessoas chegam ali, ele paga o aluguel de anos para aquelas pessoas ali. E a igreja deveria fazer isso. Quantas pessoas não têm uma casa para morar? Às vezes está na igreja, é membro da igreja, e a igreja não atenta nem sequer, vai fazer uma visita: ô irmã, como é que está? Está precisando de alguma coisa? Dizemos ser crente, somos cristãos, mas não vivemos o que Jesus manda viver. Nós temos que aprender a viver a palavra de Deus, viver a Escritura Sagrada. Irmão, você quer falar alguma coisa? Irmão Bill, professor Fernando? Não? Irmão Billy, fala aí, irmão Billy. Pega o microfone aí. Pastor Aline. Meu irmão Vitor, estava aqui refletindo no que você falou, e é uma resposta ao que aconteceu com você no dia que você falou, na ocasião que você falou, que foi de pé para casa, e a chuva pegou você, né? E seu filho e sua esposa. É bíblico, é uma coisa bíblica, mas é errado o que a pessoa fez. Por quê? Jesus falou sobre as pessoas que iam servir ao Senhor e iam servir a Mamon. E Mamon é o deus do dinheiro, né? Aí ele complementa falando que tem pessoas que não pode servir a 2 senhores, ao dinheiro e a Deus é o dinheiro, não pode servir. E as pessoas que têm um carro, uma condição, que não faz pelo próximo, assim como não fez por você, porque o carro é uma moeda de troca, é dinheiro hoje em dia, né? Ele está servindo mais a Mamon, está servindo ao bem material do que a Deus. Em outras palavras, ele está servindo o carro e não o carro servindo ele. Entendeu? Isso aí é totalmente bíblico, assim, falar. Tem pessoa que pega só a questão do dinheiro, né? O irmão tem muito dinheiro, ou então as riquezas estão subindo para o coração dele, mas tem pessoa que tem um bem assim mais elevado, um carro, uma moto, uma roupa, qualquer coisa, e faz com que ele serve o bem material. Falta lamber os pneus do carro, falta, né? Mas colocar um pobre coitado ali molhado não coloca dentro do carro. Até mesmo tem muitas pessoas que se tornam idolatria, né? Idolatria. Porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus.
E quando nós não servimos ao nosso próximo, porque quando você serve ao seu próximo, você está servindo ao próprio Deus, é o que está escrito aqui, né? Então nós devemos aprendermos a ser mais caridosos, ser mais bondosos com o nosso próximo. Sendo, pois, imitadores de Cristo, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitador, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Né? Paulo vai dizer: seja meus imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Quem pode dizer isso hoje? Será que nós podemos dizer isso aí? Você pode me imitar? Faça o que eu faço. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Isso significa que devemos imitar a atitude de Jesus. O que Jesus fazia. É imitar o que o Senhor Jesus tem praticado a cada dia, né? Que Jesus andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Onde Jesus passou, ele fazia o bem. Está lá em Atos, se alguém procura Atos 10, versículo 38. Aonde Jesus passava, ele fazia o bem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Está vendo aí? Nós devemos fazer o bem, como Jesus fez. É como eu disse aqui, às vezes há uma presença tua ali cura uma pessoa. Às vezes uma presença, uma palavra, quando você leva uma palavra de conforto, às vezes aquela pessoa está com um psicológico agitado por causa do dia a dia, mas só de você estar do lado dele ali já traz aquele alivio. E nós devemos aprendermos a fazer o bem. Portanto, fazer o bem fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados. Não é somente aqueles que nós vemos que tem condição, aquele que vai nos... Não, é para todos, fazer o bem a todos. Fazer o bem, sim, como disse aquele ditado, nesse olhar a quem. Porque hoje nós escolhemos quem nós queremos fazer o bem, né? Não, vou fazer o bem ali, irmão Billy, porque ele filma, né? Vai me jogar lá na rede social. Selecionar. Tem pessoas que é assim, eles veem o que beneficia a eles. Outro, não, irmão Carleandro ali ganha bem, vou colar com ele, né? Mas isso tem que ser para todo mundo, querido. Todo mundo, a pessoa. Se você vê que a pessoa não tem condição, aí que você deve abençoar. Você abençoando, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque a recompensa não é aqui na terra, é além. Né? E a recompensa não vem do homem, vem de Deus. Interessante, sabe por quê? Porque a recompensa de Deus, ele vem na hora certa. A recompensa do homem, ele pode vir qualquer hora, às vezes você nem está precisando, mas vem. Mas de Deus não, é a hora que você precisa. É a hora que você necessita, aí Deus te socorre. Né? Por isso nós devemos fazer a bem a todos. Os necessitados, imitando a Cristo, não devemos deixar de dar o que precisam, aquilo que temos. Não diga ao teu próximo, vai, torna amanhã. Torna amanhã e te darei, tendo tu contigo. Olha só, vê lá Provérbios 3, versículo 28. Se você tem condição, não diga ao teu irmão, não, vai amanhã, volta amanhã. Se você tem, ajuda, abençoa. Né? Porque a recompensa vem de Deus. Provérbios 3, 28. Não diga a seu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Está vendo? É bíblico. Quando às vezes nós temos, né, tem condição, aí o irmão chega, o irmão Billy, irmão, estou precisando disso. Não, irmão, vem cá amanhã. Aí tu vai pensar, será que eu dou? Será que eu faço isso por ele? Se você tem, abençoa, ajuda. E a recompensa vem de Deus. Né? Atitude de quem agradam a Deus. As horas já estão avançadas. Quem tem necessidade de cuidado, não pode esperar. Olha só, quem tem a necessidade de cuidado, não pode esperar. Como nos ensinam a parábola do bom samaritano. Aquele homem precisava naquele momento, já pensou, se ele vai, não, vou ficar aqui, vou lá e depois eu volto, ele ia morrer. A necessidade dele era naquele momento.
Está lá em Lucas 10, 33 ao 35. Imagine se no lugar do outro, o bom exercer para cumprindo a agência de que têm fome ou passam por maus trato. Por exemplo, será que suportaremos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo. Ou seja, nós temos que olhar para nós. Será que nós suportaremos isso? Será que nós... Mas só que muitas das vezes nós esquecemos disso, só olhamos se está tudo bem comigo. Não, irmãos, nós temos que olhar. Se nós estamos bem, vamos querer o bem para o nosso próximo também. A Bíblia diz que a igreja naquela época crescia no compartilhar do pão. Não era assim, irmão Billy? Na união e compartilhar. Eles compartilhavam tudo. Não era só a palavra. Não era só, mas eles compartilhavam do que tinham. Para que todos tivessem tudo em comum, tudo igual. Né? Como disse a palavra do Senhor. Eu parei. Não tenho que recorrer, sendo rápido, liberar, quando se trata do socorro necessitados. 3. Auxílio ao próximo. O cristão deve ter atitude de amor ao próximo. Está lá em Romanos 13, versículo 8. Nós temos que ter essa atitude. Porque falar é fácil. Como eu disse aqui, eu amo o irmão Billy. Mas quando demonstrar na prática, é outra coisa. Quando nas atitudes que eu devo fazer por ele, é outra coisa. Como eu já vi várias, convivo com um rapaz que trabalha comigo, que ele fala desta maneira, a frase que ele fala: antes que a tua mãe chora, antes que a minha mãe chora, é melhor que a tua chora. Ele fala, ele cansou de falar isso. Ele fala, antes que a minha mãe chora, é melhor que a tua chora. Então é o seguinte, eu prefiro o meu primeiro aqui. Ele não preocupa com o próximo. E é cristão, viu? É cristão. Então assim, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado porque nós temos que viver em união. Viver, amar. Porque se eu falo que eu amo meu próximo, mas não ajudo, não estou com ele, não consolo ele, que amor é esse? Que amor é esse que eu falo que eu amo meu próximo, mas estou vendo ele passar por necessidade ali e estou empurrando mais para o buraco? Né? Alguém achou? Pode ler? Eu passei o versículo? Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? A ninguém o deveria senão o amor um para com os outros. E é interessante que a mensagem mais pregada dos cristãos é o quê? Aqui está falando também de dívida. O cristão não tem dívida. A única coisa que nós podemos dever para os outros é amor. Eu estava lendo essa passagem aqui ontem lá em casa. Eu estava estudando sobre vida financeira, né? Na Bíblia. E o que eu mais estudei ontem foi em Provérbios. Sobre vida financeira. E aqui está falando que a única dívida que nós podemos ter é o amor. Deus está falando para a gente não dever ninguém. Dever ninguém. Olha só que interessante. Mas porque é o seguinte, o ser humano hoje, em questão de financeiro, nós... Eu conversando com... Foi aqui mesmo, acho que foi meu pai. Ele falou, não, se eu tenho um dinheiro guardado, eu prefiro deixar guardado e pegar e fazer parcela. Se tem, compra. Aí prefere dever e deixar o... E Jesus disse, né? Não deveis nada a ninguém. Não dever nada a ninguém. Mas tem ser humano que ele tem prazer em dever. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que ter uma dívida aí contigo, senão... E Jesus disse, não dever nada a ninguém, senão o amor. Que ameis uns aos outros. Né? Alguma coisa a dizer? Amém? Alguém quer falar alguma coisa, expressar? Está entendendo até aí? Irmã Ruth quer falar? Fala, irmã Ruth. Alguém já procura Provérbios 31, versículo 20 e Atos 20, versículo 35. Como o bom samaritano estava dando a mão aos que necessitam de ajuda, dando mais alegria e dar aos que recebem.
Assim, nossa gestão de amor agradam a Deus e alegram o coração dos necessitados. Né? Então, ou seja, como aquele samaritano, ele nem conhecia. Mas ele pegou ali e ajudou, a qual a Bíblia vai dizer que passou primeiro o quê? Um sacerdote, né? Um homem que era para ajudar, prega o amor, anuncia o amor, passou direto. Passou o levita, né? Aquele que adora, que canta, que diz que amam a Deus, passou direto, mas veio ali um estrangeiro, um samaritano, que o samaritano era um povo que não se dava com judeus. E ele foi o que estendeu a mão àquele estrangeiro, levou, pediu para que cuidasse dele, pagou para que cuidasse dele. Né? E muitas das vezes nós que estamos dentro da igreja, nós não ajudamos. E muitas das vezes nós criticamos quem ajuda ainda. Esse negócio ainda. Né? Então nós devemos ter cuidado. Quem achou pode ler? Provérbios 31, versículo 20. Provérbios 31, 20. Cafe, abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Abra suas mãos aos aflitos e ao necessitado estende as suas mãos. Né? E quantas vezes nós temos colhido estender a mão, nós fazemos isso aqui, ó, aos que estão necessitados. E isso não é para quem está lá fora, não, é para os cristãos. Nós temos que aprender uma coisa, a Bíblia não foi feita para o ímpio, foi feita para quem serve a Deus. Porque muitas vezes nós falamos, não, mas esse aqui é para o ímpio. Não, não é para o ímpio, não. A Bíblia foi feita para os cristãos, para aqueles que crê em Jesus Cristo. Né, irmã, pode ler? Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Mais aventurado é dar do que receber. Você é mais que feliz, né? Quando você dá com alegria de que quem recebe. Porque você sabe que a recompensa, ela vem de Deus. Cuidar do nosso próximo, o apóstolo Paulo resulta para Timóteo, seu filho, na fé, que devemos ser cuidadosos com nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, olha só, isso aqui é forte, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Está lá, alguém quiser procurar e conferir, 1 Timóteo 5, versículo 8. Olha só, se alguém não cuida dos seus, quer seus parentes, conhecidos, amigos, esses são seus. E se você não cuida dos seus, e principalmente da sua família, que é família, esposo, filhos, não cuida da sua família, negam a fé. E é pior do que os infiéis. É pior do que aqueles que estão lá no mundo. É por isso que a Bíblia fala, é melhor você não conhecer do que conhecer e não obedecer. Porque a partir do momento que nós não conhecemos, né? Mas a partir do momento que nós conhecemos, Deus não tem mais nós por inocente. Não tem como naquele dia, Senhor, eu não sabia. O Senhor vai dizer, você vai estar tudo nu e potente diante de Deus naquele dia. Não é como nós pensávamos antigamente, né? Porque antigamente foi ensinado que abrir um telão lá diante de Deus. Não, é a nossa mente, a nossa consciência. O pior acusador é a nossa própria consciência. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando primeiro Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Esconder de Deus. Porque a sua própria consciência acusou que ele estava errado diante de Deus. Então, o que nos acusa diante de Deus é a nossa própria consciência. É por isso que tem pessoas que, quando ele peca, ele já quer sair da igreja, ele não quer falar com ninguém, porque a sua própria consciência está acusando. Mas quando nós superamos isso e corremos perto do Senhor, nós alcançamos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Como disse aqui, 1 Timóteo 5, versículo 8. O apóstolo também resulta que eu preciso fazer o bem, todo especialmente aos domésticos.
da fé, os seus irmãos da fé. Da família de casa. Negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. A Bíblia está falando aqui de cuidar dos irmãos e da família. Dos seus irmãos e dos familiares. Então a coisa é séria. Dos seus. É cuidar, zelar. Então você vê alguém passando por necessidade, ajuda ele. Ajuda. Estende a mão, cuida, zela. Porque senão não fazer isso, pô, é pior. Você imaginou que ia ser pior do que o incrédulo? E é a Bíblia que está falando. Apostasia da fé. Então nós temos que ter cuidado com isso. Né? Gálatas 6,10, procura aí ler para nós, por favor. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Quando temos tempo, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter tempo. E aí? Enquanto nós temos tempo, fazei o bem. Aproveita que você tem tempo para fazer o bem. Né? E principalmente os domésticos, ou seja, aqueles que estão do seu lado, na tua casa, na fé. A família na fé. Nós somos uma família. Somos irmãos. Eu não entendo como é que pode, irmão. Tem gente que está na igreja e fala assim, eu não vou com a cara de fulana. Eu não entendo isso. Eu não vou com a cara de fulano. Tem gente, se a irmã está sentada aqui, ó, chega uma irmãzinha, senta do lado, ela levanta disfarçada e vai lá para trás. Eu fico imaginando, lá no céu vai ter como fazer isso? Nem vai. Eu estava vendo uma notícia de alguém na rede social, que ela disse assim, ele falando de um pastor aí, que não vou citar o nome, porque é falta de ética, né, e nós estamos filmando, e ele disse assim, se fulano for para o céu, nem lá eu entro. Eu falei, meu Deus do céu, já se condenou ao inferno. Nem que... Então, assim, é coisa que nós falamos sem pensar. E falou em rede social, assim, para todo mundo ouvir, todo mundo ouviu, todo mundo viu. Se pastor fulano estiver no céu, nem lá eu no portão eu entro, não entra mesmo não. Aí na igreja é a mesma coisa, tem gente que é dessa maneira, disse não. Tá aqui, ó, é interessante porque disse não, sou filho de Deus, mas quando chega, despreza o irmão. Ou você sabia que quando você despreza ou rejeita um irmão, você está rejeitando a Deus? Essa coisa é séria. É sério. É por isso que nós temos que ter cuidado ao falar. Porque ó, isso aqui ela pode edificar alguém, mas ela pode destruir também. A língua. Às vezes, sem pensar, nós podemos destruir um irmão. Quando nós falamos sem pensar. Às vezes uma brincadeira pode afastar alguém de Cristo. Nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos ter cuidado. E nós devemos trazer para perto de Cristo, não afastar. Amém? Vou mais da frente. Paulo aponta o cuidado ao próximo e ser generoso como aqueles que nos cercam. De coração aos olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riqueza. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Provérbios 22, versículo 9. Tem gente que ele vive para acumular riqueza. Engraçado, né? Interessante que quando morrer não leva nada. Fica tudo aí. Fica o povo brigando, né, pelo que ele juntou. Igual aquele jovem, você lembra aquele jovem rico? Ele plantou fez uma grande lavoura. Naquele dia ele colheu bastante. Aí ele olhou, arrumou uma rede e disse, alma, deleita-te em Deus, tem bens para muitos dias. Aí Deus olha para ele e diz, louco, hoje mesmo tu perderás sua alma. E que tu tens? Para quem será? Para quem será? Então nós temos que ter cuidado. Né? Os crentes da igreja primitiva eram solitários uns com os outros. Ninguém tinha falta de nada. Atos 2, versículo 43 ao 47. Eles eram né, solidários com os outros. Ajudavam uns aos outros. E não tinha falta com nada. Nem hoje, muitas das vezes,
nós passamos para o nosso irmão, nós temos e não ajudamos, temos que ter cuidado com isso. Que possamos ter um coração generoso, de maneira que agradam a Deus, para auxiliar os necessitados e ajudar. Empatia, vamos à frente, já deu 9 horas. Empatia em sentimento nobre. A palavra de Deus nos exalta em agir com empatia, isto é, perceber a dor do próximo, como se doesse em nós mesmos. Está entendendo? É sentir a dor do próximo como fosse com nós mesmos. Quantas vezes a pessoa está do nosso lado, precisando, e nós não sentimos a dor do próximo. Tiago vai dizer, se alegra com os que se alegram, mas chora com os que choram. E muitas vezes nós só queremos se alegrar, né? Se o fulano tem, estamos com ele ali, mas quando na hora do dia mal, cadê o irmão? Cadê aquele que estava na casa dele todo dia tomando um cafezinho? Somos tudo. Não é assim? Você quer saber quem realmente é os teus amigos? É só na hora da necessidade. É na hora da dificuldade. É na hora que você precisa que alguém esteja ali apenas para dizer, não, irmão, vamos orar junto. Vamos estar junto aqui. E as pessoas somam tudo. Isso para sentir a dor do próximo, como se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para o outro com amor. Quando você olha para o irmão com amor, você sente. Sente a dor do próximo. E muitas das vezes nós queremos se apresentar melhor. Às vezes o irmão não tem nem condição, coitado. Né? E muitas das vezes aquele ali é que tem uma lição para nos ensinar. Marcos 8, versículo 2. Se alguém procura aí, Neemias 1, versículo 4. E Neemias 2, versículo 3. Primeiro Marcos 8, 2. Neemias 1, 4 e Neemias 2, 3. Atos. O Marcos, quem achou pode ler. Marcos 8, 2. Já há 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. Vem ler de novo só para sair no vídeo. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Amém. Foi Jesus que disse, tenha compaixão da multidão, porque 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Quantas vezes as pessoas que estão do nosso lado e nós não olhamos com compaixão, né, para com as pessoas. Neemias 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está vendo aí? Neemias, foi quando alguém foi falar para ele como estava a situação de Israel, não é isso? E ele chorou só de saber como é que estava. Tem pessoas que eu fico olhando assim, como um cristão, um crente, não se comove hoje com a história do povo de Deus. É que é escândalo mais escândalo. E nós achamos isso legal. Olha o que está acontecendo nesses dias. Olha o que está acontecendo nesse momento com aquele menino. E muitas vezes nós não compadecemos. Ali uma alma que está ali. É uma pessoa que precisam, né, ser instruído no caminho. E muitas das vezes as pessoas, e muitas das vezes nós precisamos ter compaixão de quando alguém ouvir, quando você ouvir de alguém, que algum pastor, quantos pastores que outra hora servia a Deus, por algum motivo ele cai, e muitas vezes a igreja fala, tá vendo aí? Eu sabia. É porque não era servo de Deus, não, igreja. Nós temos que sentir a dor. Porque é uma alma que está se perdendo diante de Deus. Neemias ficou sabendo como estava a situação de Israel. Ele chorou, ele foi 3 dias, jejuou, chorou perante o Senhor pelo povo de Israel. E muitas das vezes nós sabemos como está a situação de algum povo de Deus da nossa geração. E nós, é ele. Nós devemos sentir compaixão, sentir a dor, né, deste povo também, porque eles também são filhos de Deus. Amém? Neemias 2, versículo 3. Neemias 2, 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o meu rosto,
se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém? Ele diz, como não vou estar triste? Se o meu povo, se a cidade dos meus pais estão destruídos. Quantas igrejas hoje estão destruídas? Quanto povo hoje estão destruído? E nós, muitas das vezes, se alegramos, achamos isso bonito. Ele apenas entristeceu em saber que alguém chegou. E ele não cresceu em Jerusalém, não. Segundo a história, ele já cresceu em cativos. Mas por isso, só de saber como estava a cidade do povo de Deus, ele se compadeceu. Nós temos que aprender a compadecer do nosso próximo, do nosso irmão. Nós temos que aprender a sentir a dor, a compaixão do nosso próximo e orar por eles, chorar por eles, clamar por eles, né? Isso nós devemos fazer. Amém? O irmão quer comentar alguma coisa? Com Billy, as irmãs? E aí? Nenhuma dúvida? As irmãs aí atrás? Amém? Então vamos à conclusão. As horas já nos... O pastor está aí? Não vi. Quando o pastor não vem, vamos só repassar aqui o interessante aqui o que da revista Betel, 4 trimestre, 2018. Na época de Neemias, o copeiro era incumbido de experimentar o alimento e bebida antes de servi-los à autoridade. Era uma posição de muita honra. Em tais circunstâncias, ele poderia simplesmente ignorar a situação dos que haviam escapado e restando cativo na Judéia. Mas o mesmo nessa posição, Neemias não se esqueceu do seu povo. Olha só, ele poderia muito bem ignorar, ele estava bem. Olha a posição dele, era copeiro do rei. Vivia no palácio, ele tinha tudo. Para que ele preocupar? É assim muitos cristãos estão fazendo hoje. Não, se eu estou bem, e não se compadecemos dos nossos irmãos. Aí que amor é este? Que amor nós vivemos? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos retornar ao primeiro amor. Porque Jesus está voltando. E naquele dia ele vai cobrar de mim e de você. Tudo o que nós fazemos aqui está sendo notado no livro. De bem e de mal. Lá em Pedro, é Pedro que fala aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, comete pecado. 1 Pedro 2, versículo 1, é isso? Não me faz a memória? Então, se você sabe que tem alguém necessitado, ajuda ele. Ajuda. E se você não tem condição de ajudar, ora por ele, mas faz um esforço. Não critique, não. Nós devemos ter cuidado. Neemias, ele sentiu compaixão daquele povo ali que estava passando por aquilo ali. Tal atitude remete, clama de Abraão, Deus promete abençoar, dizendo, será abençoado. Aquele que abençoa será abençoado. Foi promessa de Deus para Abraão. Aquele que te abençoar será abençoado. Então nós devemos aprender a abençoar o nosso irmão a cada dia. Amém? O pastor ainda está ali. Vamos focar na conclusão. Chegar, ele dá as bênçãos. Conclusão. Deus é bom. E por isso a bondade deve ser uma característica do cristão. Deus é bom, tem que ser uma característica do cristão. Essa bondade, ela tem que estar no nosso coração. Quem reparte com os necessitados tem o passo guiado por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Então, quando o nosso coração está voltado para a bondade, ajudar o nosso próximo, nós estamos seguindo o passo de Deus. Amém? Irmãos, querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então, amém?